Olá pessoal, aqui é a professora Mariana, da Escola Leonina Alves Coneglian, do município de Lençóis Paulista. Estou gravando esse vídeo para os alunos do 6º ano A, do 6º ano B e do 6º ano C, para explicar um pouquinho melhor sobre o nosso 6º roteiro de atividades para vocês fazerem em casa. Vocês vão perceber que esse roteiro ele tem a duração do dia 29 de junho ao dia 3 de julho, uma semana. Todas as semanas agora vocês recebem roteiros de atividades novos. Então aqui o tema desse nosso roteiro são as partes fundamentais das células. Ele equivale a 4 aulas, que nós temos 4 aulas por semana de ciências. E aqui nós temos as habilidades que esse roteiro vai tratar. Aqui, antes de começar, eu coloquei para relembrar vocês que no roteiro anterior, no número 5, vocês viram um pouquinho sobre a formação, sobre a constituição dos seres vivos. Então, o que era vivo, o que não era vivo, e algumas informações também sobre as células. Viram que nós temos organismos que são unicelulares, eles têm o corpo formado por apenas uma única célula, e nós temos um outro tipo de organismos que são os pluricelulares. Esses organismos, o corpo deles é formado por 2 ou mais células, como nós, por exemplo, nós temos milhares de células formando o nosso corpo. Então, nós somos pluricelulares. Agora, nesse roteiro, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as estruturas que estão dentro das células. Cada célula tem um conjunto de estruturas que realizam funções específicas. Eu queria lembrar vocês que em ciências nós usamos muitos modelos e representações para que fique mais fácil de nós entendermos as estruturas biológicas, o funcionamento do corpo, as relações na natureza. Então, aqui nesse roteiro, nós vamos ver modelos e representações de células que, na realidade, no nosso corpo, no corpo de outros organismos, essas estruturas, elas normalmente têm outra cor e outro tamanho. Então, tudo bem? Então, vamos lá. A nossa primeira atividade é para vocês observarem a imagem que está na folha seguinte. É uma imagem de um modelo, de uma representação de uma célula animal. Então, uma célula dos animais, inclusive do nosso corpo. Nessa representação, tem o nome das estruturas que estão ali naquela célula. Vamos ver? Então, esse é o nosso modelo de uma célula animal e as suas estruturas que estão dentro da célula. Essas estruturas são chamadas em ciências de organelas, como se fossem os nossos órgãos, os órgãos do nosso corpo. Mas aqui são os órgãos, as organelas que estão dentro de cada uma das células do nosso corpo. Então, aqui eu tenho uma célula que é delimitada aqui em azul clarinho pela membrana plasmática, olha aqui. Por dentro dela eu tenho um fundo todo azul mais escuro que está representando o citoplasma. Nesse citoplasma é que vão estar imersas essas estruturas, essas organelas. Vamos ver alguns exemplos. Eu tenho aqui o retículo endoplasmático rugoso. Ele tem essas bolinhas nele que são chamados de ribossomos. Aqui essa bolinha branca está representando uma organela que se chama peroxissomo. Mais para frente nós vamos ver todas as funções delas. Não se preocupem com isso agora. No centro da célula, ou então ocupando a maior parte da célula, eu tenho o que é chamado de núcleo. É uma bolinha
grande aqui no meio. Ela está representada aqui amarela. Dentro desse núcleo eu tenho uma outra bolinha aqui, amarelinha um pouquinho mais forte, que é chamada de nucleolo. Fica dentro do núcleo. Continuando então, essa outra estrutura que está do lado do retículo endoplasmático rugoso, que eu disse para vocês, que tem os ribossomos grudadinhos nele, eu tenho um outro retículo, só que nesse eu não tenho os ribossomos grudados nele, então ele é chamado de retículo endoplasmático liso. Aqui embaixo eu tenho uma estrutura que é muito importante, vocês vão ouvir falar muito dela durante os estudos. São as mitocôndrias. Eu tenho uma aqui, outra aqui. Essas mitocôndrias, elas funcionam como uma usina de energia para minhas células, são muito importantes. Esse canudinho verdinho que vocês veem aqui é chamado de centríolo, é uma outra organela celular, que fica também aqui no citoplasma da célula. Aqui em cima eu tenho uma estrutura que é grande, parecem várias bolsinhas, que é chamado de aparelho de Golgi. Golgi é o nome do cientista que descobriu essa estrutura dentro da célula. Essa bolinha laranja, por último, está representando para nós uma estrutura que é chamada de lisossomo. Aqui acontece a digestão, é como se fosse o sistema digestório da minha célula. Então, aqui, basicamente, nós temos as estruturas que são comuns em todas as células animais. Posso ter outras estruturas aqui dentro dessa célula, professora? Posso sim. Pode ter alguma dessas aqui faltando? É raro, mas pode acontecer. Essa aqui, então, é um modelinho, uma representação das estruturas básicas que eu tenho dentro das células animais. O primeiro exercício, então, dessa atividade, vocês vão encontrar lá na apostila do segundo bimestre, que é o caderno do aluno, disponibilizado pelo governo, na página 9. Lá nós temos um outro modelo de célula animal, um outro desenho desse aqui. Só que nas estruturas, ao invés de ter os nomes, eu tenho números. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar no caderno de ciências os números, que lá são 3 estruturas, e vocês vão escrever o nome de cada estrutura que está representada por aquele número. Prestem atenção que os números 4 e o número 7, vocês não vão responder nesse momento. São estruturas que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Então, vocês vão responder do número 11 ao 13, com exceção da estrutura número 4 e da estrutura número 7. Para responder, vocês podem usar esse modelinho aqui ou outros que a gente encontra na internet, em livros e revistas de ciências. A segunda atividade, que é a última desse roteiro, é um texto que também está lá na apostila, só que está na página 10. Ele chama Diferentes Tipos de Células do Nosso Corpo. Tem um texto explicando e tem algumas figuras bem interessantes de tipos celulares que nós encontramos no corpo humano. Durante a leitura, lembram que na escola nós grifávamos partes importantes do texto ou então palavras ou coisas que nós não tínhamos entendido? Você também pode fazer isso na sua apostila. Se houver alguma palavra que você não entendeu, faz uma pesquisinha num dicionário rapidinho e descubra o seu significado. Depois de fazer essa leitura, você vai fazer um desenho no caderno de ciências de uma célula procarionte. Essa célula é diferente desta. Tem um desenho dela no final da página que está esse texto. Olhe o desenho e faça o seu, bem colorido, fazendo um modelinho de uma célula procarionte para mim. Quando você terminar as atividades, tire uma foto e me mande através do Google Classroom ou então mande o arquivo das suas respostas. Como que essa atividade ela vai ser corrigida, professora?
Aqui, então, para terminar, nós temos um quadrinho mostrando os pontos das duas atividades que nós temos nesse roteiro, com o total dando nota 5. Então, 5 é a nota máxima que vocês podem tirar nesse roteiro de atividades. Vocês vão ficar sabendo das notas através também do Classroom, do Google Sala de Aula. Nós vamos concentrar, então, todas as nossas atividades e as devolutivas por lá, porque assim fica mais fácil de acompanhar o desempenho de vocês. Então, vocês enviam as respostas do roteiro através do Google Classroom. Se você tiver alguma dificuldade para fazer isso, procure um dos professores, peça ajuda, principalmente para o seu professor tutor, ele vai te ajudar. Quando você me enviar, eu vou corrigir e vou enviar de volta para você a sua atividade com a nota que você alcançou. Tudo lá pelo Classroom. Assim você consegue acompanhar quanto você tirou e eu consigo acompanhar quando você me enviar. Certo, pessoal? Para terminar, então, eu espero que vocês estejam bem, se cuidem nesse período de pandemia para que a gente possa voltar às nossas aulas o quanto antes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Um beijinho!